Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, depende do horário que estão assistindo o vídeo. Nessa aula, especificamente, vou tratar de alguns temas de importância para os 8º anos. Nesta aula nós teremos um foco na disciplina voltado para uma retomada, para um esforço de retomada de conteúdo do 8º ano A. Eu já vou explicar. Agora, no início da aula, eu vou fazer uma pequena devolutiva das avaliações, das provas que eu pedi para os alunos, né, dos trabalhos que eu pedi para eles. Eu pensei em fazer uma devolutiva 1 a 1 via WhatsApp daqueles que me entregaram. Contudo, é uma tarefa hercúlea, né? E eu não posso falar algumas coisas para alguns alunos de forma direta, para que não os constranja, para que não fiquem constrangidos, para que não sejam constrangidos em hipótese alguma. Então aqui eu vou falar de forma geral como foi o trabalho que os 8º anos, 8º B e 8º C me entregaram. E depois eu vou pegar e fazer uma retomada, vou fazer uma aula bem corrida para inserir o 8º A nas discussões que o 8º B e o 8º C já estão inseridos. Primeiro, nas devoluções. Olha, eu não sei se por causa dessa pandemia, por causa dos alunos estarem em casa, eu não sei se os senhores estão demasiadamente atarefados, ou não sei qual outro motivo que fez com que os senhores me entregassem trabalhos que não são ruins, mas são piores que ruins, na minha opinião, são medíocres, são medianos, né? Isso eu tenho dos 2 8º que me entregaram trabalhos, você consegue contar no dedo de uma mão aqueles alunos que fizeram, nos dedos de uma mão, aqueles alunos que fizeram um trabalho empenhado, dedicado, que você vê dedicação, que você vê que os alunos não fizeram com pressa, que fizeram pausadamente, prestando atenção. Você nota isso na escrita dos alunos, no trato que eles tiveram na pesquisa, nas fontes que eles colocaram nos trabalhos. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque os meus 8º anos, eles presencialmente, vocês mantêm um padrão sim elevado. Se eu pegá-los, o 8º B e o 8º C, que já eram salas minhas salas ano passado, se eu confrontá-los com outro 8º de outra escola, vocês vão dar um banho. Por quê? Porque o padrão das nossas aulas, ele geralmente é elevado, e o padrão de prova de vocês acompanha as aulas. Vocês fazem provas elaboradas, geralmente, para ser mais específico, com português, um português enfadonho, um português medíocre, mas questão de conteúdo, questão de reflexão a respeito de um passado, de um período histórico, vocês dão baile, vocês sobram. Vocês fazem provas boas em termos históricos, provas boas, vocês se dedicam, dá para ver que vocês aprendem,
Se eu confrontá-los com outro oitavo de outra escola, provavelmente vocês vão sobressair tranquilamente. E eu fico mal constrangido quando eu vejo que alguns trabalhos de alunos que presencialmente são fabulosos, quando eles vêm e me entregam trabalhos medianos. Se vocês fossem medianos, eu não iria dizer nada. Atingiram um patamar que já é de vocês. Agora, sabendo que vocês podem ir além e vocês me entregaram um trabalho aquém, é evidente que eu vou manifestar aqui meu descontentamento com isso. Eu não sei qual que é a situação de vocês, se vocês estão tendo muitos trabalhos, se estão pedindo muitos trabalhos para vocês, mas o fato é que, qual é a devolutiva da prova? Os alunos do dedo, eu não vou falar eles aqui, já que eu não vou falar os que me entregaram um trabalho aquém, eu não vou falar também aqueles que me entregaram um trabalho digno daquelas provas que nós já vínhamos fazendo, nós já vínhamos praticando. Mas eu consigo, dos 2 oitavos, eu consigo contar nos dedos de uma mão aqueles que me entregaram um trabalho louvável, dignos daquelas provas que já vinham fazendo, né? Os demais, alguns me entregaram trabalhos bem ruins, outros me entregaram trabalhos medianos, um ou outro trabalho mediano. Eu tenho eu tenho um pouco de espírito bíblico, né? Se eu não me engano, é no livro de Isaías que ele fala que Deus não gosta dos mornos, ou quente ou gelado, ou doce ou salgado. Não fala doce e salgado na Bíblia, porque primeiro que o doce, açúcar era difícil, era escasso naquele período, nem existia naquele período, mas enfim, os mornos, eu não gosto dos mornos. No livro Apocalipse, isso é claro. E eu também não gosto dos mornos, aqueles que ficam mediano, na média. Ou você é bom ou você é ruim. Já assume. Ou se assume como bom ou se assume como ruim. Professor, eu sou ruim. Tá bom, então agora você só tem a melhorar. Só tem a melhorar. Se esforce, você sabe que você é ruim, se esforce, né? Mas enfim, eu vou encerrar essa resumida devolutiva aqui, mas fiquem cientes que a maioria dos alunos, quase todos, me entregaram trabalhos aquém do que poderiam fazer, me entregaram trabalhos medianos, medíocres. E isso é horrível. Enfim, para os outros oitavos anos, até marquei aqui, nós vamos começar a discutir. Eu estava pensando, né? Se nós começamos a discutir Revolução Industrial ou se nós vamos discutir Revolução Francesa. Então, o que eu planejo? Nesse bimestre, nós vamos trabalhar a Revolução Francesa primeiro, depois a Revolução Industrial, mas a Revolução Industrial ela começa a acontecer antes da Revolução Francesa, na Inglaterra, mas enfim, quando for o devido momento, eu explico certinho, mas nós vamos começar a trabalhar agora a Revolução Francesa e depois a Revolução Industrial. No outro bimestre nós vamos começar a trabalhar Brasil. Nós vamos trazer o Brasil desde 1500 até o século XIX. Compreende? Então, para os oitavos anos B, C e A, o que vocês vão assistir? Ó, que bacana, o professor vai passar coisas para vocês assistirem, né? Vocês vão assistir um musical que tem no Netflix por nome de Os Miseráveis. Os Miseráveis. Aquele aluno, aluna que não tiver
condições de adentrar ao Netflix, me manda mensagem no privado que eu vou pedir um outro exercício para vocês. Aqueles que têm condições de entrar no Netflix, entrem. Além de fazer o trabalho, nós vamos unir o útil ao agradável, né? O útil é o trabalho que eu preciso pegar de vocês e o que eu quero que vocês aprendam. O agradável é o filme em si, o musical em si, ganhador de vários Oscars, indicado a vários Oscars, é um musical fabuloso de um livro do Victor Hugo, que na próxima aula eu trago aqui para vocês, grandão, mas vocês vão assistir o musical Os Miseráveis e eu quero que vocês prestem atenção na sociedade que é mostrada naquele musical. O musical Os Miseráveis, o livro Os Miseráveis do Victor Hugo não retrata a Revolução Francesa, retrata um período a posteriori. Se eu não me engano, retrata as convulsões sociais, as manifestações sociais da década de 1840 na França, especificamente 48. Então, 48, se eu não me engano, mas é década de 40 na França. Mas não tem nada, quer dizer, aquele musical não retrata a Revolução Francesa, mas a sociedade explicitada, explicada, exposta naquele musical é uma sociedade que vai servir para que os senhores imaginem como era na Revolução Francesa, ou pré-Revolução Francesa, para ser mais específico. Enfim, assistam o musical e depois que assistirem o musical, agora, vocês vão assim que assistirem até sexta da semana que vem, os senhores vão me entregar um texto, uma redação sobre como o musical mostra aquela sociedade francesa. Mostra como era a sociedade francesa daquele período. Partindo disso, eu vou pegar e vou começar a explicar como era a estrutura social pré-revolucionária, que eu posso utilizar esse musical como exemplo, salvando, me livrando, evidentemente, de anacronismos, de confundir tempos históricos distintos. Mas, enfim, assistam e façam uma redação sobre como o musical mostra a sociedade francesa do período. É isso. Os 3 oitavos agora. Quem é do oitavo B e do oitavo C, quiser largar a mão de assistir o vídeo por aqui, pode largar, Tendo em mente que esses vídeos também não são formalizados, é uma iniciativa informal minha, mas agora eu vou fazer uma retomada com o oitavo A de condições históricas pré-iluminismo, que eles devem ter em mente para ter uma base, para nós iniciarmos a caminhada para o iluminismo e para a Revolução Francesa, para tentar deixar o oitavo A pareio em termos de conteúdo e habilidades com os demais oitavos. Enfim, agora será especificamente para o oitavo A, mas nada impede que as outras crianças também não assistam. Enfim, o que antes do iluminismo, porque o oitavo A é conveniente que o oitavo A tenha contato com os vídeos que eu gravei sobre o iluminismo, porque ali vai ter explicações que vão auxiliá-los no trabalho que eu vou pedir posteriormente, especificamente para o oitavo A, agora isentando o oitavo B e o oitavo C. Então, antes de falar do iluminismo, de fato, eu vou tratar aqui de condições sociais que precedem o iluminismo, mas que culminam, mas que vão contribuir para entendermos o fenômeno iluminista. Primeiro nós vamos retomar ali a sociedade medieval, ou aquilo que chamam de Idade Média,
da queda do Império Romano, alguns historiadores, né? Sociedade feudal é outros 500. Vou falar aqui de sociedade medieval. Alguns historiadores estipulam que ela é ali do século V, após a queda do Império Romano, até ali na queda do Império Romano, na deteriorização, né, no esfacelamento do Império Romano, do século V ao século XV, né? Ou seja, 1000 anos, ao século XVI, perdão, né? 1000 anos, em torno de 1000 anos, né? E quais eram as estruturas sociais, as divisões sociais dessa sociedade? Que grupos compunham essa sociedade, né? Esses grupos eram compostos por clero, nobreza e plebe, o povão, o vulgo, o populacho, a ralé, né? Os servos. Quais eram as funções sociais desses grupos? A nobreza, ela tinha ela tinha o monopólio da força. A função da nobreza era guerrear, fazer guerra. A função do clero era ser líderes espirituais, sacerdotes e líderes intelectuais. A nobreza era força, o clero teoricamente seria inteligência. E o povão, a ralé, os servos, mão de obra, trabalhavam, né? Você tinha ali, aí já no feudalismo, eu não vou tratar de feudalismo aqui, que eu não vou conseguir resumir, eu tenho que resumir tudo isso aqui com vocês. Então, divisão social, você tem esses 3 grupos, né? Aí, ali, Idade Média, agora eu vou entrar em feudalismo, era uma estrutura social basicamente agrária. Com a derrocada do Império Romano, você tem uma ruralização na Europa. Ou seja, você tem grande parte, 95% da sociedade vivendo nos campos. Terra era sinônimo de riqueza. E essa estrutura agrária, você tinha ali, geralmente ali, por volta do século VIII até o século IX, o século X, você tinha ali que tipo de estrutura? Você tinha o senhor feudal, que era um feudo, né? Digamos que, eu não sei se dá para enxergar, é uma grande fazenda. Essa terra, né, era, por exemplo, aqui é um reino. Esse reino aqui tem vários feudos, né? Vários nobres que controlam, né? Que administram esses territórios. Aqui é o rei. O rei é dono de tudo isso daqui. É tudo terra dele. Só que ele concede essas terras ao nobre específico para que um dado nobre administre essas terras. Então, por exemplo, aqui é a terra do senhor feudal, aqui fica a sua residência, e essa terra, ela tem as divisões. Por exemplo, aqui é a floresta onde o senhor feudal caça, ou seja, os nobres, a nobreza, eles não trabalhavam, eles faziam guerra ou se exercitavam, praticavam esportes, caça, etc. Aí, aqui, por exemplo, você tem o manso servil, ou seja, a terra onde os servos vão trabalhar para produzir o que é necessário para eles sobreviverem, né? E aqui o manso servil, e aqui o manso senhorial, né? O manso senhorial era a terra do nobre.
Geralmente, dependendo de feudo, os servos trabalhavam na terra do senhor feudal 4 dias por semana. Um dia da semana eles eram destinados a construir pontes, fazer estradas, fazer construções para o senhor feudal, e o restante dos dias ficava para que esses servos produzissem as coisas necessárias para poder existir. Isso aqui é muito resumido. O feudalismo não se resume nisso aqui. Eu trabalhei feudalismo nos outros oitavos ano passado. Eu acho que eu trabalhei 1 mês e meio, quase 2 meses feudalismo, que é complicado. Mas aqui de forma muito resumida, não estou me atentando a nenhum período histórico específico e a nenhum contexto histórico específico. Estou explicando de forma geral para resumir para os senhores. O nobre tinha a sua função, guerrear. Em caso de confronto com outro feudo ou com outro reino, ele tinha a obrigação de defender os servos do ataque inimigo. Obrigação. E os servos tinham a sua obrigação também de impostos, de trabalhar dias, etc., para o senhor feudal. E depois você tinha a igreja, e etc. Mas, enfim, a estrutura dali do século 8 até o século 10, até o século 11 até, era majoritariamente agrária. Da onde vinha a riqueza? Do campo. Quem tinha visibilidade social, o cara que era bem visto socialmente, um cara admirado, um nobre, detentor de terras. Só que já havia, senhor, aqui, geralmente esses feudos eles produziam quase tudo necessário para a sua subsistência. O que sobrava eles comercializavam com outros feudos ou até com outros reinos. Por exemplo, aqui produz ferro e aqui produz farinha. Sobrou farinha aqui, sobrou ferro aqui, eles trocam. Eles trocavam entre si. Compreende? Havia comércio, só que o comércio muito restrito. Em comparação aos comércios existentes no Império Romano. O que acontece? As cruzadas. As cruzadas vão fazer com que povos da Europa tenham contato com povos do Oriente. Você tinha uma crescente expansão do Império islâmico, dos impérios islâmicos, dos islâmicos, da religião islâmica, dos muçulmanos, vocês sabem que a Europa, ela foi, com a queda, prestes já a cair o Império Romano. O Império Romano ele foi dividido em 2. Eu não tenho um mapa aqui. Eu tenho um atlas aqui, mas até procurar um mapa para vocês, para os senhores, vai levar um tempo. Pera aí, vamos ver se eu acho aqui a Europa. Eu achei aqui, puta que pariu, tá feio que suave. Vamos ver se eu acho o melhorzinho. Danado, aqui achei. Não sei se os senhores conseguem enxergar aqui. Aqui é um mapa da Europa e da Ásia. Então, você tinha aqui, até aqui mais ou menos, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Isso já prestes a cair o Império Romano, ele foi dividido em 3, na verdade, mas aqui cabe a gente entender quer dizer, foi dividido em vários, no final foi dividido em vários, mas aqui cabe a gente entender 2. Império Romano do Ocidente, com a sua capital sediada em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a sua capital sediada em Constantinopla. Constantinopla, se eu não me engano, é aqui, onde hoje é a Turquia, se eu não me engano.
Se eu não me engano é ali mesmo. Estou confundindo com a Troia, mas enfim. Esses dois impérios, com a queda do Império Romano, aqui é invadido por tribos germânicas, aqui também, só que aqui mantém o império, né? E aqui que igreja vai sediar-se aqui? A igreja bizantina, né? A Igreja Católica do Oriente. Com a expansão dos islâmicos, eles dominam a Península Arábica, dominam o norte da África, até aqui, eles chegam até aqui onde hoje é a Espanha, né? E vão dominando parte da Ásia. Aqui, ó, Paquistão, Afeganistão, Irã, tem tudo aqui. Mas enfim, tem várias divisões dos islâmicos, né? Tem os persas, tem os árabes, né? Tem os xiitas, os sunitas, tem outras divisões, enfim, mas eu não vou tratar aqui. Quando ali no decorrer da Idade Média, a Europa aqui ocidental, ela já está fragmentada em inúmeros reinos, né? E aqui você mantém uma unidade bizantina, uma unidade da Igreja do Oriente, né? Quem era o elo? Qual era o elo que separava a Igreja Católica Ortodoxa Romana, a Igreja Católica Apostólica, perdão, que ortodoxa é do Oriente, né? O que separava a Igreja Católica Apostólica Romana dos islâmicos, que eram expansionistas? Eles expandiam, era uma religião expansionista. O que separava a Europa dos islâmicos era Bizâncio, era a Igreja Católica, era o Império do Oriente, né? Que estava cada vez mais fraco, perdendo territórios. Rente a isso, você tinha na Europa ocidental uma condição grave, uma condição financeira grave, uma pendura desgraçada. Os caras passavam uma fome selvagem, né? Sofriam com doenças, com fome, com guerras entre os nobres. E você tem um aumento da população. Alguns historiadores dizem que o aumento populacional não foi acompanhado pelo aumento de riqueza. Então você tinha mais gente que alimento. Tendo em mente que os nobres estocavam alimentos em casos de conflito. Então o alimento era escasso. A forma de vida era escassa. Era uma forma de vida dura. Então a igreja ela encontra, né, ela tinha que se defender dos islâmicos, tinha que se defender dos muçulmanos, né, tinha que auxiliar Bizâncio, a Igreja do Oriente, e tinha dentro do seu território inúmeras pessoas das quais ela não conseguia, ela não tinha condição de alimentar. E você tinha nobres ávidos por lutar. Eles brigavam entre si, só que com o passar do tempo, encontraram um inimigo em comum. A igreja encontrou um inimigo em comum, os islâmicos, os hereges do Oriente. E o que eles fazem? Eles organizam a população, pelo menos o excedente populacional, para que combatam os islâmicos, em busca de novas terras. Os nobres eram movidos pela sede de novas terras, e a plebe, o populacho que ia para o conflito sem armamento, muito despreparados, pela expectativa de conseguir terras, e também pelo discurso que a igreja criou. Tem um historiador por nome de Dante Tessori, A Mística da Guerra, até está emprestado esse livro, eu tenho que pegar ele de volta. A igreja criou uma justificativa para o conflito.
aqueles que morressem na Terra Santa alcançavam plena indulgência, ou seja, todos os seus pecados seriam perdoados e essa pessoa iria para o céu. Pô, aqui o que foi de coisa ruim para lá? Pecador, nego que fazia crime, cometia alguma desgraça. Tá bom, agora você não vai preso, você não vai morto. Você escolhe, você quer ser morto ou você quer ir para a cruzada? Então bora para a cruzada. Ia para as cruzadas. Essas são as famosas cruzadas. Teve a primeira cruzada, onde os ocidentais ganharam, mas também eles pegaram o exército islâmico muçulmano despreparado. Depois você tem as outras cruzadas, uma delas organizada por Saladin ou Saladino, grande líder islâmico, dos quais o Ocidente só perde. Mas enfim, o que acontece com as cruzadas? Elas reabrem rotas de comércio que anteriormente eram do Império Romano, que estavam sendo pouco utilizados e até mesmo desconhecidos. E ela abre ela consegue propor um contato entre povos do Ocidente e do Oriente. Então, partindo das cruzadas, você tem um aumento do comércio, uma intensificação do comércio. Então você tem um contato maior entre o Ocidente e o Oriente. Esse contato maior vai favorecer um grupo de pessoas que das cruzadas vão ficando pelo caminho, eles não voltam para suas casas. Era muito comum nesse período, por causa da fome, você expulsar as pessoas. Aqui em casa já tem 6 pessoas, estamos passando fome, e a minha esposa está grávida de mais um filho, não vamos ter condições de alimentar todos. Então os maiores aí, toma seu rumo. Os filhos maiores vão ter que ir embora, mas eu não tenho onde. Te vira, arruma um canto, arruma um lugar para você ir, te vira. A vida naquele período era brutal. Eu não vou entrar em detalhes, são coisas muito interessantes, mas enfim, você tem rotas de comércio, e você tem um grupo que vai se especializar nisso daí, que posteriormente nós vamos chamar de burgueses. Posteriormente também surgem os banqueiros, mas enfim, aqui esses comerciantes, vamos tratar dos burgueses, esses comerciantes pegam coisa de um lugar e vendem em outro. Eles começam a fazer fortuna com o comércio. Professor, esses comerciantes, eles eram nobres? Geralmente não, porque nobre não trabalhava, nobre vivia atrás de terra. Comerciante não precisa ter terra, ele precisa comercializar. Você pode ter uma fazenda do tamanho de Avaré e eu posso ter um prédio do tamanho do Matilde. Eu consigo ganhar dinheiro num prédio do tamanho do Matilde mais do que você consegue ganhar dinheiro com uma fazenda. Tem uns caras que eu compro ferramenta, a loja do mecânico, na internet. Eu tenho certeza que todas as lojas, os depósitos de ferramenta das lojas do mecânico não passam do tamanho de um bairro aqui de Avaré. Bairro Santana, aqui perto de casa. Não passam. E eles conseguem tirar mais do que fazendeiros que têm fazendas do tamanho do município de Avaré. Certeza. Uma fábrica de automóveis do tamanho de Avaré, por exemplo, ela pode tirar mais dinheiro que uma fazenda do tamanho do estado de São Paulo. Ou seja, mas isso no caso de indústria, né? Mas vamos tratar no caso de comércio. O comerciante ele conseguia adquirir muito dinheiro, só que ele não tinha status social. Quem tinha status social? Nobre. Quem tinha condições posteriormente de votar em conselhos? Nobres. Os comerciantes, eles tinham dinheiro, eles financiavam guerras, eles financiavam reis, eles financiavam nobres, emprestavam dinheiro para nobres, enfim. Só que eles não tinham condição de votar. Alguns até conseguiam posteriormente comprar títulos de nobreza,
Eu compro um título meu de nobre, eu sou comerciante, vim de uma família pobre, fiz fortuna, agora eu vou comprar perante o rei o título de barão. Enfim, só que o que eu quero, eu já tratei com vocês, divisão social da sociedade medieval, a estrutura agrária, campesina, você tem os comércios, né, que são intensificados com as cruzadas. Você tem um pensamento medieval extremamente religioso, extremamente fechado. O pensamento medieval se restringia àquilo que a igreja pensava. Aqueles que pensavam que eram contrários à igreja eram taxados como hereges, e geralmente eram perseguidos. Há uma intensificação das perseguições dos tribunais do Santo Ofício com a igreja protestante de Martinho Lutero no século XVI. A igreja católica ela tem a contra-reforma, ela intensifica o seu policiamento, ela intensifica a sua perseguição a contrários a ela. Mas o pensamento medieval era teoricamente de conseguir terras, você ser submisso à igreja católica, mas era um pensamento essencialmente vinculado à igreja. Tem inúmeras outras coisas que eu poderia citar para vocês, alguns até estão citados nos vídeos que eu gravei de introdução ao pensamento iluminista, ao iluminismo, mas eu não tenho tempo para tratar aqui com vocês. Eu lembro que eu citava como exemplo Shakespeare. Enfim, o pensamento medieval não é um pensamento tacanho. Os caras pensam, era das trevas. Trevas o caramba. Por que trevas? Porque o pessoal era bom. Não, não era. Tinha pensamentos que influenciam a nossa sociedade até hoje. São Tomás de Aquino é um deles. Enfim. Perdão. Mas é importante que vocês saquem essa hegemonia, essa predominância do pensamento católico. No século XII, século XIII, depois XIV, XV, XVI, você tem um grupo de pessoas denominados os humanistas. São eles que lá na Itália, você tem, por exemplo, o Giovanni Boccaccio, posteriormente, mas você tem, como é que é o nome dele, rapaz? Me fugiu o nome, não é só o Boccaccio, me fugiu o nome, não é o Dante Alighieri, me fugiu o nome, se eu lembrar aqui eu falo para vocês, mas você tem um grupo de intelectuais que começam a questionar esse tipo de pensamento medieval, agrário, igreja, poucas artes, as artes geralmente eram vinculadas à igreja, e começam a tentar resgatar parte da cultura grega e romana que a igreja tinha abolido. Começam a querer resgatar, você tem o latim canônico, você tem o latim clássico, tem inúmeros latins, mas começam a querer resgatar aquela cultura grega e romana, que a igreja, por muito tempo, foi opositora. As esculturas, as obras, os poemas, as epopeias, você tem a Ilíada, Odisseia, você tem o Édipo Rei de Sófocles, você tem Ilíada, Odisseia, felizmente, de Homero, você tem só outra peça, nossa, hoje está foda a minha memória, está complicado hoje, está difícil, mas enfim, eu li várias peças gregas, mas fugiu o nome, rapaz, o cara que é devorado todo santo dia por um castigo dos deuses, enfim.
essas peças, as esculturas, os poemas, as obras literárias começam a ser resgatadas, porque eles acreditam que o período grego e romano foi superior ao período da Idade Média, que na suposição destes humanistas, desses primeiros humanistas, era uma idade das trevas, era um período tenebroso. Posteriormente, com o iluminismo, você vai ter a Idade Média como tida como a Idade das Trevas, porque era um período de misticismo, de muito pavor, de muito medo, de muita crença em coisas improváveis, em coisas que a ciência contraria, a crença na Terra redonda, a crença que o Sol, a crença na Terra plana, que até hoje existe, a crença de que o Sol girava em torno da Terra e inúmeras outras. Mas esses primeiros humanistas, eles começam a criticar a igreja por causa na percepção deles, havia uma pobreza artística no pensamento medieval. Posteriormente, você vai ter outros humanistas críticos à Igreja Católica. Eu lembro que eu trouxe para o 8º B e 8º C, só falta eu esquecer o nome dele também, o Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã escreveu Elogio da Loucura, lembrei, Elogio da Loucura. Perdão que eu dormi muito pouco essa noite, trabalhando com outras questões aí, e eu creio que a falta de sono abalou a minha memória, porque geralmente eu tenho uma memória muito boa, eu lembro das coisas, enfim, até as palavras que eu gostaria de utilizar estão sumindo do meu vocabulário hoje, então eu peço desculpa, provavelmente a falta de sono, e também não tomei café, enfim. Você tem o Erasmo de Roterdã, crítico da Igreja Católica, das ações da Igreja Católica, mas você tem esses humanistas que começam a ser críticos à Igreja Católica. Outra coisa que vocês devem ter noção, a Igreja foi por um longo período uma algoz, foi algoz daqueles que pensavam diferente dela. Você tem Giordano Bruno, você tem Galileu Galilei, você tem inúmeras pessoas que ou eram contrários à igreja em pensamento filosófico, ou eram contrários à igreja em reflexões de cunho científico. A Terra, por exemplo, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Você fala, mas como que você vai me falar isso? No livro Gênesis lá está escrito que Deus fez o céu, a terra, o firmamento, as águas, fez tudo isso daqui para o homem, para que o homem possa utilizá-lo. Ele construiu tudo isso para o homem. Então, a terra é o centro do universo, é o centro de tudo, e não o Sol. Porque se a terra gira em torno do Sol, o Sol é o centro do universo. A crença, por exemplo, de que a Terra era plana, você vai falar, não é plana, ela é redonda, Nós sabemos hoje em dia que a Terra é um geóide, ela não é exatamente redonda, o que dá a expressão dela ser redonda é a camada de ozônio, eu esqueci o nome daquela peste, não é? Enfim, mas a Terra também não é plana. Com aquela crença que o mar ele é plano, depois tem uma grande cachoeira que despenca naquele monstro bíblico Leviatã. Não é assim como acreditava-se na Idade Média. Mas enfim, você tinha grandes perseguições religiosas. Com o século XVI, século XV, você tem um aumento de descontentamento da igreja, perante a igreja. Você tinha já aqueles primeiros humanistas que começaram a criticar a igreja já no século XIII, XII. Agora você tem, principalmente na Alemanha, inúmeros religiosos, inúmeras pessoas contestando a Igreja Católica. Deixa eu ver se está gravando, só um minuto.
está contestando a Igreja Católica, críticos à Igreja Católica. E por que críticos à Igreja Católica? A Igreja Católica, ela era extremamente corrupta, extremamente arbitrária, né? Se todos nós somos filhos de Deus, por que raios a Igreja privilegia uns em detrimento de outros? Por exemplo, o nobre e o clero, essas divisões. Olha, você é nobre porque Deus quis, você é servo porque Deus quis. Tudo bem, só que nesse período aqui você tem um aumento de grana, de manon, de dinheiro, principalmente desses comerciantes, desses mercadores. Você tem em Veneza a peça do William Shakespeare, Otelo, o mercador de Veneza, ou Otelo, o mouro de Veneza, dependendo da tradução. Mas você tem pessoas que estão ganhando dinheiro e elas começam a comprar o seu perdão. Comprar. Ou seja, eles dão lá uma grana para a igreja e compram o seu perdão. O cara matou, o cara estuprou, o cara é o cão em forma de gente, é o diabo em forma de pessoa, é a encarnação de coisa ruim. O cara vai lá, paga e recebe perdão. Ou seja, estão vendendo o céu. Inúmeras outras críticas. O oitavo B, o oitavo C, eu trabalhei muito pesado. Isso aí, trouxe Erasmo de Roterdã para a criançada, mostrei as partes que ele critica a Igreja Católica, mas enfim, o Erasmo de Roterdã ele não era protestante, ele era católico, viu? Em plena reforma protestante já tinha Martinho Lutero, já estava feita a desgraça toda. Mas enfim, desgraça toda não que o Lutero fosse um desgraçado, né? Mas eu estou falando dos confrontos, aí há uma intensificação dos confrontos entre protestantes e católicos. Você tem a Natalie Davis, uma historiadora que trabalha isso na Alemanha e na França do século XVI, né? Depois você vai ter a Noite de São Bartolomeu, uma coisa horrível, um massacre dos católicos contra os protestantes, mas, enfim, o Martinho Lutero, de forma nenhuma, estou querendo depreciá-lo, né? Eu li as 95 teses dele, ele criticava exatamente isso, a venda de indulgências, a venda do céu. Outra coisa que tinha, você tem a venda de relíquias religiosas. Então, o Erasmo de Roterdã fala lá, os caras estão vendendo, pega um pedaço de pau antigo, um pedaço de prego antigo, enferrujado, fala, esse aqui é o prego que pregaram Jesus. Então você compra aquilo lá acreditando que, detendo aquele objeto teoricamente sagrado, por ter sido parte, por ter tocado em Jesus, a manta, a mortalha que embrulharam Jesus, por ter aquele objeto, você acreditava gozar do perdão divino. Aí o Erasmo de Roterdã vai, olha, o tanto de madeira e de prego que esse pessoal está vendendo, já dá para você crucificar Jerusalém inteira. Que inúmeros pedaços de prego, espinho que feriu a cabeça de Jesus, mortalha que cobriram Jesus depois da morte, enfim, tinha inúmeros, né? E a igreja compactuava com isso, venda de relíquias religiosas, né? E evidentemente inúmeras outras críticas eram feitas, né? Você tinha um grupo de pessoas contrárias. Peraí, quem disse que um padre, a outra coisa que tinha, o padre, né, o clero, ele é dividido, ele é escalonado, ele é hierarquizado, né? Então você tem lá pároco, você tem lá bispo, arcebispo, você tem lá núncios, você tem lá núncios são aqueles que geralmente fazem comunicação de um lugar para o outro com a Santa Sé. Não sei se é no celular ou câmera, acho que no celular, enfim. E depois você tem lá os cardeais, papas, ou seja, a hierarquia ela vai aumentando. E o que acontecia? Na Igreja Católica, eu quase fui um jesuíta, quase entrei para a ordem dos jesuítas. Você tem você prioriza o estudo, você tem lá
as vocações, né? Então, bom, você tem uma vocação para o estudo, você vai fazer isso. Você tem uma vocação para a caridade, você vai fazer aquilo. Só que, com o passar do tempo e com o seu trabalho, você vai ascendendo na igreja. Só que nesse período aqui, não. Por quê? Aí, por exemplo, eu sou nobre. Eu tenho lá 5 filhos. Geralmente, o mais novo eu mando para a igreja católica. Vai ser padre, né? Os outros vão administrar minha terra, né? Vão me ajudar na administração da terra, vão ser soldados, vão ser isso, vão ser aquilo, né? E o mais novo geralmente era mandado para a igreja. Esse cara, quando ele entra na igreja,